Você tem desperdiçado as riquezas que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Eu quero refletir com você hoje apenas 3 versículos, lá em Lucas 16. Eu quero expor versículo por versículo e nós vamos dividir em algumas partes. Essa é a primeira. E nessa primeira parte eu já peço que, se você puder, pegar um papel, uma caneta, porque o que a gente vai falar aqui é muito importante. Isso tem mudado a minha vida e é por isso que eu tô aqui, né, para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito através desse texto na minha vida, em obediência a Deus, em atitude prática daquilo que eu tenho aprendido. Eu estou aqui para compartilhar com vocês. Então, se você já pegou um papel, uma caneta, então segura aí e eu já vou falar para você o que você vai fazer daqui a pouquinho com ele. Lucas 16 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. E aí continua aqui a história, a gente vai ver o restante dela depois. Mas vamos fazer por partes, né? Aqui Jesus está ensinando os seus discípulos e ele está falando, contando a história de um administrador. Um homem que recebeu do seu senhor, né, riquezas. Esse homem era muito rico, esse senhor, e ele colocou nas mãos desse administrador os seus bens para ele administrar. E ele administrou muito mal. Então o texto já vai falando aqui que ele estava desperdiçando os bens, né, do seu senhor. Então, para a gente entender isso daqui, vamos entender a relação desse texto, né, com a gente. Então aqui, essa parábola, Jesus está querendo dizer o quê? Que o Senhor, né, é Deus, e esse administrador aqui, né, que estava administrando os bens, somos nós, aqui no caso, os discípulos, as pessoas, os ouvintes, né, que recebem essas riquezas das mãos de Deus para administrar aqui na terra. Então, sabendo disso, né, vamos continuar. Então aqui ele estava desperdiçando os bens do seu Senhor. Então vamos entender o que significa essa palavra desperdiçar. Então desperdiçar, aqui no original, ela é literalmente espalhar coisas ao vento, né? Você tem algo e você simplesmente dissipa aquilo, você perde aquilo ao vento, então você desperdiça aquilo. Então a ideia aqui é literalmente dissipar irresponsavelmente, né, algo valioso que estava sob os seus cuidados. E essa mesma palavra desperdiçar também é usada na parábola anterior do filho pródigo, né, quando aquele filho pega aquela herança e ele gasta tudo, ou seja, ele desperdiça todos os bens, né, que o seu pai lhe entregou. Então seria essa mesma ideia, né, de você realmente dissipar, de você acabar com tudo. Então, para a gente entender aqui, né, as riquezas desse texto, Deus, ele nos dá também riquezas para a gente administrar. É assim como esse Senhor deu colocou essas riquezas na mão desse administrador, nós somos administradores, mordomos, né, das riquezas de Deus. Então a primeira coisa é, Deus nos dá riquezas para que a gente possa administrar aqui na terra. Então eu já te pergunto e peço que, se você pegou aí a sua caneta, que você pense, que você anote aí, ou só pense se você não tem como anotar, quais são as riquezas que o Senhor tem dado para você, que Ele já te deu, que Ele colocou nas suas mãos. Quais são essas riquezas, né? Eu fiz uma lista, sou meio exagerada, fiz uma lista enorme, né? De todas as riquezas que o Senhor me deu, né? Esposo, filhos, casa, estudo, ministério, várias coisas, dons, né? Que o Senhor tem colocado, né, nas minhas mãos. E quais são as riquezas que Ele tem colocado nas suas mãos? Então liste aí. Coloca lá, meus filhos, né, meu trabalho, minha família, meu dom, né, eu sei fazer isso, é uma riqueza que eu tenho, eu uso isso para ganhar dinheiro, eu uso isso na igreja, não sei, anota aí, tá, essa riqueza. Agora, anotando, você pode fazer isso depois também com mais calma, não precisa ser correndo agora, né, mas depois disso, agora a gente vai pensar um pouquinho aqui, por que eu devo, agora... Por que eu não devo desperdiçar isso, né? Ou seja, vamos pensar ao contrário desse administrador. Aqui a gente tem um exemplo de oposto, né? Alguém que foi infiel. Então, por que eu tenho que ser fiel
com as riquezas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu quero dar alguns porquês para você, que esses porquês, gente, ele abre os nossos olhos, né? Esses porquês, tudo que a gente faz, tem um porquê, né? Então esses porquês são importantes. Tem um propósito, né, nisso. Então, para começar, primeiro porque essas riquezas, o próprio texto nos mostra que elas são do Senhor, né? Nós não somos os proprietários, nós somos os administradores. Essas riquezas, elas são do Senhor. Então, esse é o primeiro porquê. O segundo porquê é porque é para o Senhor, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, primeiro porque é dele, segundo porque eu administro para ele, e em terceiro lugar, né? Um terceiro porquê, tá aqui no texto também, porque nós haveremos de prestar contas, né? Como ele chamou aqui, venha prestar contas da sua administração. Ou seja, a maneira como nós temos lidado com as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Um dia nós haveremos de prestar contas, né, a respeito disso. E um outro porquê, também está no texto, porque nós podemos perdê-las. Olha só o que ele diz. Ele disse isso pensando, né, para si mesmo, o meu Senhor está me demitindo, o que eu vou fazer? Ou seja, ele tinha um bom emprego, vamos dizer assim, administrava coisas grandes, mas agora ele está sendo demitido. Ele não aproveitou essa riqueza, esse bem que ele tinha, essa oportunidade que ele tinha, e ele estava, neste momento, reconhecendo que estava perdendo. Então, por que nós devemos ser fiéis em administrar as coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos? Porque é do Senhor, porque é para o Senhor, porque nós vamos prestar contas para o Senhor. E porque Ele pode tirar aquilo de nós. Nós podemos perder essas coisas que o Senhor, tão preciosas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E por último, né? Por último aqui dessas riquezas, isso aqui para mim virou uma chave, que é, por que Ele quer que eu seja fiel em administrar minhas riquezas? Porque é para o meu próprio bem, é para o meu próprio proveito. Deus é tão bom que Ele nos dá riquezas que são dele, né, que é para glória dele, que é para agradar ele, mas que o fim de tudo isso é para o nosso bem, é para o nosso proveito. Tudo que eu faço pensando no Senhor, para a glória dele, fazendo o melhor para ele, o fim disso é para o nosso bem. Então, quando eu sou fiel, administrando as coisas que o Senhor colocou nas minhas mãos, Ele está fazendo isso para o meu bem, porque a maior beneficiada de lidar fielmente com as minhas riquezas sou eu mesma, né? Eu vou ser beneficiada disso. Ok, agora a gente já notou quais são essas riquezas. Anota aí agora o que você tem feito que tem te levado a ser infiel. Vamos pensar em mais duas coisas. Eu já sei quais são as riquezas, mas talvez você pense assim, como eu vou fazer isso? Então, eu já sei o porquê que eu tenho que ser fiel, que eu tenho que não posso desperdiçar as riquezas que o Senhor tem colocado. Eu já sei que riquezas são essas, mas como é que eu faço isso? E é saber como faz isso que faz toda a diferença. É a prática do dia a dia. Então, saber como você vai fazer isso vai mudar o seu dia, vai mudar a sua percepção e o seu lidar com essa bênção que o Senhor colocou na sua mão, com essa riqueza. Então, eu vou te dar um exemplo. Filhos, né? Então, uma riqueza que o Senhor colocou nas minhas mãos são meus filhos. Então, vamos pensar aqui. Quais são duas maneiras, vamos começar com duas. Quais são duas maneiras, atitudes que eu tenho que ter para ser fiel com isso que o Senhor colocou nas minhas mãos, ser mãe dessas crianças? Primeira, orar por eles todos os dias. Segundo, ensinar a Bíblia para os meus filhos todos os dias. 2 exemplos de como eu posso ser fiel com essa riqueza que Ele colocou nas minhas mãos. Agora, duas coisas que me impedem que estão me impedindo de abençoar, né, os meus filhos, de usar essa riqueza, de fazer isso de maneira fiel. Disciplinar com ira, né? Não ensiná-los a Bíblia. Então, pensar em coisas positivas, né? Atitudes que eu preciso ter, e atitudes negativas, coisas que eu não tenho feito, que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo. E quando eu coloco isso no papel,
Isso me dá uma perspectiva de como eu tenho vivido, de como eu tenho lidado. Não, e isso você pode colocar para várias coisas que você anotou aí. Por exemplo, sabe aquele talento que você tem, aquele dom que você guardou lá na gaveta, que você não está usando, que você simplesmente decidiu não ter esforço nenhum e falar assim, deixa isso para lá que dá trabalho. Sabe? É uma oportunidade, é uma riqueza que o Senhor colocou, é um dom que Ele te deu e você simplesmente, não sei por qual motivo, não quer usar. Seja na obra de Deus, seja para abençoar vidas, porque a gente precisa lembrar de uma coisa. Todas as riquezas que o Senhor coloca nas nossas mãos, elas devem servir as pessoas e glorificar a Deus. Então lembra disso. As suas riquezas, né? As riquezas entregues a você e a mim, elas devem servir as pessoas ao nosso redor e elas devem servir a Deus, glorificar a Deus. Então, que oportunidade é essa que você está deixando passar? Isso aqui saltou os meus olhos, sabe? Seja um instrumento que você sabe tocar, uma riqueza, uma bênção que Ele colocou para você. Por que Ele te deu isso? Por que Ele te deu o dom de saber cantar? Por que Ele te deu habilidades? Por que Ele deu para você dons de ensino? Por que Ele deu para você riquezas, bens materiais? O que você está fazendo com tudo isso? Com essas oportunidades grandiosas que Ele tem colocado nas suas mãos, né? Então, isso é para a gente refletir. Esse primeiro passo, né, nesses 3 primeiros versículos, é para a gente pensar. Então, coloca aí a sua cabeça para pensar, porque a gente pensar é maravilhoso, pensar é um privilégio que Deus deu só para nós, seres humanos. Então pense, sabe? O mundo, ele quer esmagar os nossos pensamentos, porque com a inteligência artificial, com o Google e tudo que vem tão pronto pra gente, é muito mais fácil fazer as coisas sem precisar pensar. Mas pense, reflita, porque isso é um privilégio que Deus deu para você e para mim. Então reflita. Reflita hoje, pare e tire alguns minutinhos para você pensar quais são as minhas riquezas, né? Quais são as maneiras que eu posso ser fiel com isso, que eu posso começar a usar o que eu não tenho usado, que eu preciso fazer direito o que eu não tenho feito. E o que tem me atrapalhado? O que tem me atrapalhado? É a preguiça? É a procrastinação? É o medo? O que é? A falta de tempo? Não sei o que é para você. Eu listei as minhas. E isso tem, assim, aberto para mim um novo horizonte de colocar uma coisa assim no papel e aquilo se tornar bem mais claro para eu saber e definir o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que deixar de fazer, para que eu não perca as bênçãos, as riquezas que o Senhor tem me dado, que eu possa abençoar pessoas e que eu possa glorificar Deus com elas. Então faça isso e eu quero que você me acompanhe nos próximos dias aí, semanas, porque de tempo em tempo eu vou compartilhar com vocês alguns trechos a respeito disso. Esse texto de Lucas 16, ele é riquíssimo, ele tem riquezas profundas e eu quero compartilhar isso com vocês. Então vamos terminar orando. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Muito obrigada por essa riqueza que é a tua palavra. Porque 3 versículos, ele trouxe algo tão profundo e tão prático, Deus, para as nossas vidas. E eu quero colocar a vida dessas irmãs, dessas pessoas que estão agora assistindo e estão ouvindo essa mensagem. E eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, a realmente aproveitar, Senhor Deus, essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, essas riquezas que muitas vezes por medo, por procrastinação e por vários outros motivos a gente não coloca elas em prática, não aperfeiçoa, não usa e deixa simplesmente isso esquecido, não aproveita essas riquezas, essas oportunidades, ou não cuida direito daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, como a nossa família, como o trabalho, como os nossos dons, como tudo que o Senhor tem nos dado. Por favor, Senhor, nos ajude a aproveitar e a usar isso para a tua glória, para servir as pessoas ao nosso redor. Por favor, eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.